Bem-vindo a mais um vídeo do canal do Espectador Rabugento, canal esse que pretende abordar tudo que envolve a cultura pop. No vídeo de hoje, vamos discutir um pouco por que crossovers normalmente não dão certo. Antes de eu falar por que eu acredito que crossovers não dão certo, é melhor começar explicando o que é um crossover, porque eu sei que muita gente pode ter caído nesse vídeo aqui de paraquedas e pode não saber o que significa o crossover. Crossover é quando você pega dois universos fictícios que não coexistem e você junta eles, tanto para contar uma história ou para fazer um embate entre dois personagens, que é algo muito comum dentro da cultura pop. Você discutir entre os amigos, e se esse personagem ganhasse desse? E se esse personagem enfrentasse esse? E aí você, nessa história, juntasse esses dois. Isso acontece muitas vezes eles juntam e muitas vezes não dão certo. Explicando isso, eu vou explicar por que eu acredito que os crossovers não dão certo. Porque é o seguinte, não importa, se você tem dois personagens muito famosos que vão se enfrentar, por exemplo, que é o mais comum dos crossovers, porque muitas vezes as histórias, elas não são simplesmente para você criar uma história de união de personagens fazendo coisas junto. Normalmente as pessoas querem ver o embate entre eles, e por isso que existe normalmente os crossovers. E aqui eu acho que vive o grande problema, porque se tem dois personagens que são tão famosos a ponto de ter duas fanbases querendo ver esses dois personagens lutarem em tela, obviamente os dois lados querem que o seu protegido ganhe, não importa qual seja. E com isso gera o grande problema, porque normalmente quando se faz um game, um filme ou uma HQ sobre essa união, eles não vão ser loucos de dar a vitória para um dos lados, porque isso ia fazer com que eles recebessem muitas críticas, os produtores, os criadores desse conteúdo. Então, eles normalmente fazem com que essa batalha acabe de uma maneira neutra, onde não tenha um vencedor, mas que ele não seja exatamente o vencedor, ou que acabe de uma forma mais amigável, para que não ofenda ou deixe bravo um dos fandoms. E com isso, essas histórias acabam perdendo muito da sua riqueza na hora que eles estão tentando fazer essa união para não ter uma vitória. Eu acredito que esse é o grande problema, o medo de dar a vitória para realmente quem é o mais forte, ou realmente criar uma história realmente coerente e interessante. Esses são os dois grandes problemas para mim dos crossovers que fazem eles não dar certo. Primeiro, essa coisa de nunca querer que os personagens um perca pro outro para não dar uma polêmica futura. E segundo, essa ideia de também faltar uma história criativa por trás. 90% desses crossovers jogam esses personagens de qualquer jeito, onde for mostrar eles, só pra ter o embate. Mas podia ter uma história mais interessante, que combinasse mais com esses personagens. Eu acho que isso falta um pouco também. E é por isso que eu acredito que os crossovers normalmente não dão certo. É a falta de coragem e a falta de criar roteiros mais interessantes para esses personagens normalmente muito clássicos da cultura pop. E antes que você venha dar exemplos aqui e falar que eu estou errado, eu vou te dar vários exemplos de mídias diferentes onde os crossovers não funcionaram. Vamos começar falando dos games. Os games, o mais famoso talvez seja Marvel vs Capcom. Que normalmente esse não tem uma história, mas não tem uma grande história, mas também não tem aquele coisa de você ver um personagem destruindo o outro, o personagem da Marvel perdendo para da Capcom perdendo para a Marvel de uma forma agressiva. E eu falo agressiva porque obviamente um vai perder do outro nessa ocasião, mas aí entra muito no caso do Mortal Kombat vs DC. Mortal Kombat e DC, os dois são da Warner, e é óbvio que eles iriam fazer um crossover, e fizeram Mortal Kombat vs DC. Mas o problema a DC só aceitou que esse negócio existisse com uma pequena condição. O Mortal Kombat não poderia ter sangue e não poderia ter os fatalities ou brutalities. Por quê? Porque eles não queriam que os personagens da DC fossem esmagados, destruídos, abertos dentro do game, que acho que eles acharam que poderia ser um desrespeito, mas eles também não queriam que os personagens da DC usassem fatalities nos personagens do Mortal Kombat, porque eles são heróis. Eles não queriam que um Superman fizesse um cara, o Scorpion, virar uma bola de carne, sabe? Usando o raio laser ou batendo nele. Ou Mulher Maravilha, ou Flash, ou Lanterna. Eles não queriam que esses personagens matassem os outros personagens do outro lado. E por isso, ficou um crossover muito fraco. Por causa exatamente disso, de não querer mostrar o sangue. Saindo um pouco dos games e indo um pouco, por exemplo, pro cinema. O cinema, nos anos 80 e 90, queriam muito que existissem vários crossovers de vários personagens. E eles, no final dos anos 90, no começo dos anos 2000, surgiram. E eu vou dar exemplo de 3 deles. O primeiro é Alien vs Predador. Obviamente, eles queriam fazer esse crossover
Mas não deu certo, por quê? Porque mais uma vez eles não conseguem dar vitória para um dos lados. E mesmo que eles dêem uma vitória para um dos lados, eles acabam dando uma desculpa tipo, ele perdeu por causa disso, mas na continuação vai voltar muito melhor. Então, eles não tiveram coragem aqui. O mesmo vale pro Fred versus Jason. Você pode até argumentar que no final do filme o Jason arranca a cabeça do Fred, então ele ganhou a luta. É bem verdade. Mas para não dar total vitória pro Jason, quando o Jason tá indo pra sua casa no final do filme, mostra que o Fred está acordado e que ele dá uma piscada pra câmera, mostrando que ele não está morto. Então, não dá uma vitória total pro Jason. E o mesmo vale, isso aqui é um porque nunca aconteceu, que é o Arnold Schwarzenegger versus Sylvester Stallone. Eles eram os grandes brucutus da sua época, muita gente queria ver o confronto entre eles. Então, muita gente queria que eles se enfrentassem num filme e tal. E isso quase aconteceu no Rocky 4. O Rocky 4 é o filme do Dolph Lundgren. O filme que ele vai pra Rússia. O russo desse filme era pra ter sido o Arnold Schwarzenegger. Mas o que aconteceu? Quando convidaram ele não aceitou exatamente porque ele falou que ele não queria apanhar para o Sylvester Stallone no filme. Porque ele queria preservar essa imagem. Mostrando exatamente essa coisa do medo, mostrando essa coisa de não querer perder para o outro. Indo pros quadrinhos e para fechar aqui, eu queria destacar duas coisas que as HQs fizeram. Primeiro, uma saga terrível que eles fizeram, que é uma das piores coisas que já criaram nas HQs, chamada Amálgama. Era uma série onde eles misturavam personagens da DC com a Marvel. Então eles criavam personagens novos. Não é que existia o Superman junto com o Capitão América, existia um novo personagem onde era o Superman e o Capitão América. Então ele tinha o escudo com o S do Superman, mas ele tinha meio que o visual do Capitão América. Você tinha vários personagens que foram mais ou menos assim. Eu vou deixar alguns exemplos aqui na tela passando enquanto eu tô falando, que ficaram muito ruins, mas que eles tentaram fazer esse amálgama, que seria essa mistura, essa junção de dois heróis que não ficou boa. E a outra coisa de um crossover que também não deu certo foi quando eles tentaram fazer um negócio que era um personagem da DC iria enfrentar um personagem da Marvel e iria ter a votação popular. E qual que é a diferença desse negócio? Com a votação popular, a empresa ou a indústria, ela tira o peso das suas costas. Se alguém reclamar e falar, eu não gostei que esse personagem ganhou, eles falam que foi votação, então eles não poderiam fazer nada. Essa também é uma outra desculpa que eles usariam aqui. Um exemplo disso é uma luta que incomodou muita gente na época, que foi o Lobo versus Wolverine, onde até brincam que os desenhistas fizeram uma luta completamente fraca, sem sentido nenhum, para mostrar a indignação daquela luta. Porque votaram, obviamente, pro Wolverine ganhar, porque o Wolverine era um dos personagens mais famosos da Marvel, ele é até hoje, enquanto o Lobo é um dos personagens mais fortes da DC, mas que ele não é tão famoso assim. E aí, essa luta acabou incomodando muita gente. Ou, por exemplo, uma luta onde o Capitão América e o Batman lutaram, e eles, em vez de eles fazerem uma luta estratégica pra eles colocaram um contra o outro, frente a frente, sem o Batman estar preparado, e foi uma luta também um pouco desleal o jeito que eles fizeram a luta. Então, como eu já mostrei aqui, em todas as mídias diferentes, é comum existir crossovers. Mas esse medo de criar uma história coerente, onde realmente mostre quem é o melhor, onde faça uma coisa decente, faz com que as grandes empresas tenham medo de realmente criar uma história boa, que convença as pessoas. E eu tô falando isso, e esse vídeo também está sendo criado, porque exatamente perto dele vai lançar o filme Godzilla vs King Kong. E eu tenho a opinião de que no fim do filme, nenhum dos dois vai ser o ganhador. Vai ter um outro vilão muito maior que os dois, que eles vão ter que se unir para lutar. Porque, mais uma vez, eu duvido muito, e essa aqui é uma aposta minha, já fica aqui, pode comentar aqui embaixo se eu errei, que no final, o King Kong nem o Godzilla vai ganhar. Ou vai ser um empate entre os dois, ou eles vão se juntar para lutar contra um bicho muito maior. Provando, mais uma vez, esse medo de irritar um dos fandoms, nesse caso, ou do Godzilla ou do King Kong. E dessa forma, nunca vai sair boas histórias com esses personagens que têm muito potencial. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Curte, compartilha com os amigos, se inscreve no canal. Um link tanto para as redes sociais do canal como para as minhas pessoais estarão aqui embaixo, caso tenha interesse em me seguir. Eu também vou deixar um link do blog do Espectador Rabugento aqui embaixo, caso você queira ver os meus textos escritos. E aí, o que você acha dessa ideia dos crossovers? Você gosta? Você não gosta? Qual é o seu crossover favorito? Comenta aqui embaixo e eu volto no próximo vídeo.